Bom, amigos, queridas amigas que nos acompanham aí pelos vários canais pelos quais é transmitido esse evento, nós gostaríamos de enviar o nosso abraço fraterno para todos que nos acompanham, rogar a Jesus, o Divino Mestre, amigo de todos os momentos, que Ele nos abençoe com a sua paz, que o nosso coração esteja feliz, esteja alegre, aberto para a comunhão em torno do divino pão do Evangelho, que nos sustenta para a caminhada e para a vida. Eu gostaria de agradecer, antes de iniciarmos a nossa reflexão, ao querido amigo Wellington, que nos estendeu o convite, lá de Tupaciguara. É uma alegria poder voltar virtualmente a Tupaciguara. Já estivemos aí uma vez no Festu, foi uma imensa alegria, então a gente agradece a oportunidade. Ao querido amigo aqui, Borginho, conversávamos antes, saudade ali da terra querida, Patrocínio, Coromandel, sempre uma alegria estar naquela região também. O nosso abraço para o Rubens, para os demais que estão aí nos bastidores, que o Cristo possa abençoar a todos nós. E nós iniciamos a nossa reflexão, então, com uma passagem desse livro que é fantástico, né? A obra que descreve aqui para nós um pouco do que foi essa trajetória inesquecível do nosso querido professor Eurípides Barçanufo. Esse que talvez pudesse sintetizar toda a nossa fala na sua vida, no seu exemplo, porque ele é um desses corações que ilustram para nós, com clareza assim, cristalina, o que é a força arrebatadora do bem. Como um espírito tem assim servido ao Cristo por tantos séculos já, e com o seu empenho, com o seu esforço, arrebatado muitos corações das sombras, da ilusão, das paixões e do egoísmo, para as claridades imortais e indescritíveis do Evangelho de Jesus. Eurípides é essa prova viva de que o bem é a maior força que existe, porque conjuga-se aí a força do amor, se fundem numa coisa só, e tem aí o segredo, então, do próprio Cristo, que, passados séculos, segue sendo esse coração com tamanho poder, porque muito amou, e nisso muito conquistou. Conquistou a muitos corações para a causa multissecular do seu evangelho e do reino de Deus na terra. Eis o poder de Jesus que o tempo não pôde consumir, enferrujar, destruir, ao contrário dos outros tantos poderes do mundo, todos os impérios, conquistadores que vivem hoje nos museus, nos livros de história, que são hoje ruínas, que são hoje ferrugem. O poder de Jesus, não. O poder do Evangelho, o poder do bem, é força da própria vida, que o tempo só faz aumentar, só faz ampliar o seu alcance e a sua influência. Então, em Eurípides Barçanufo, essa obra atesta isso. Quem não leu, leia, porque é fantástico vermos o quanto esse coração, em tão pouco tempo, viveu ele apenas 38 anos, o quanto ele fez no campo da educação, no campo da doutrina espírita, do evangelho, da política, servindo à sociedade, da exemplificação, da saúde, enfim, um coração verdadeiramente valoroso. E nós resolvemos iniciar então a nossa reflexão a partir de uma passagem aqui descrita no capítulo 11 dessa obra, em determinado momento aqui, com o subtítulo O Donatista. E Corina Novellino, então, a querida continuadora da tarefa de Eurípides Barçanufo nas terras de Sacramento, ela vai nos contar um caso que ocorreu nas reuniões mediúnicas que Eurípides Barçanufo frequentava, nas quais ele atuava como dialogador, como médium, enfim. Conta ela que, por volta dos anos de 1912, 1913, manifestava-se ali nas reuniões dirigidas por Eurípides um espírito de excepcional cultura filosófica. É um espírito muito inteligente, que se denominava o Donatista. Mas, veremos, embora muito inteligente, muito empedernido, preso ainda ao orgulho, à vaidade, à dureza de sentimento, de coração, à revolta contra o Criador, na verdade,
sequer acreditava na sua existência, ou pelo menos dizia não acreditar na existência de Deus, que se nomeava, então, o donatista, certamente, ou muito provavelmente, fazendo uma referência à cisma da igreja, lá do cristianismo, por volta do século IV, V, VI ali, né, os donatistas, que representaram no círculo ali do cristianismo uma cisma que foi então considerada herética. Temos até, né, os debates de Santo Agostinho com os donatistas, enfim. Muito provavelmente esse espírito esteve vinculado a essa seita, a essa corrente, e amargurado, talvez desiludido com as perseguições, com tudo o que ocorreu nesse processo, encaminhou-se então a essa postura de rebeldia, de negação, até mesmo de Deus e certamente de afastamento do Cristo. Para a gente poder ver também que inteligência, cultura, não necessariamente é a grande chave libertadora das criaturas e da humanidade. Claro que o estudo é essencial, mas desde que conjugado com as riquezas do sentimento, a humildade, o espírito de serviço, a caridade, que impedem, então, que a inteligência muitas vezes se converta num gênio infernal. Porque é o que Emmanuel vai nos dizer. Muitas vezes a inteligência distanciada do Cristo ou distanciada do bem se torna um gênio infernal, se torna uma força tirânica e destruidora que muitos males gera a tantos corações. Basta ver. Os maiores males da história da humanidade não foram gerados por espíritos sem inteligência, sem cultura. Pelo contrário, muitas vezes eram espíritos dotados de uma tremenda cultura, de tremendas possibilidades intelectuais, mas completamente reféns essas possibilidades de suas paixões, do seu egoísmo, do seu orgulho. Por isso vai nos dizer também Neio Lúcio que o apóstolo Paulo, no mundo espiritual, vem se dedicando desde então, desde a sua deixada, né, desde o fim de sua missão terrena aqui, vem ele se dedicando no mundo espiritual a buscar as inteligências ou as grandes inteligências afastadas do Cristo, entre as quais se contava ali Públio Lentulus. Por isso, né, o Lúcio nos revela que Públio Lentulus, após a sua desencarnação, nosso querido Emmanuel, foi acolhido por Paulo. Ele que, já ao final da vida, né, Emmanuel, Públio Lentulus, já começa a abrir o seu coração para o Cristo, graças ao poder, à força arrebatadora do bem de Lívia. Públio Lentulus começa, então, a abrir o seu coração para o Cristo, grande inteligência que era, e é acolhido por Paulo, o apóstolo, que desde então vem amparando-o nas várias experiências que teve na matéria, no seu processo de redenção. Então, para a gente ver, e esse donatista aqui será um exemplo, que nem sempre o conhecimento, especialmente quando há um excesso de conhecimento não dinamizado, não aplicado, nem sempre aí nós teremos o conhecimento como efetivamente uma chave libertadora, se não conseguimos associá-lo à humildade e à prática, né, que expressa aí a caridade, o bem, para que realmente o espírito se liberte, contribuindo para a libertação de outros. Então, esse espírito estava, desde lá do século IV, V, VI, se de fato ele pertenceu a esse grupamento dos donatistas, ele estava nesse império de sombras, estava afastado do bem, estava rebelado ante as leis divinas do amor e do bem. E ele, então, começa a comparecer nas reuniões mediúnicas e a dialogar ali com Eurípides Barçanufo. Ela vai dizer assim, um pouco mais adiante, ó, que ele revelara-se sistematicamente contrário à existência de Deus, ferrenho adversário do Cristo, impertinente amigo do mal. Então, olha só, sistematicamente contrário à existência de Deus. Então, ele criou um sistema, ele criou toda uma estrutura, uma fortaleza que visava afastá-lo dessa presença divina que está em toda parte. Então, o espírito que entra nesse processo, ele constrói uma fortaleza, né? A consciência no mal, escravizada ao mal, ela é como uma cidade sitiada, uma cidade
né, murada, cercada ali por uma fortaleza, para ela resistir a essa presença divina que não se impõe a ninguém. Não acreditemos nisso, ela simplesmente está aí, mas é que o espírito, querendo fugir dessa presença, ele precisa construir essa fortaleza, para não ceder, digamos assim, a essa presença amorosa que nos envolve em toda parte. Então ele precisa endurecer o coração, é a expressão que Jesus usa tantas vezes no Evangelho. Aqueles que endureceram o coração. Ele precisa construir uma capa, né, uma concha ali, uma casca bem dura, para resistir aos chamados da consciência, para resistir ao bem que o cerca, dos seres que o amam, do Cristo, do amor que o envolve. Ele precisa endurecer o coração, ele não pode sentir. Então ele estava assim, sistematicamente contrário à existência de Deus, ferrenho adversário do Cristo. Olha que interessante. Foi cristão, foi lá, donatista, que era uma corrente cristã, mas desiludido, mostrando que havia ali mais de si mesmo do que propriamente do Cristo, de busca dos seus interesses do que propriamente dos interesses do Cristo. Ele então se torna adversário de Jesus e impertinente amigo do mal. Agarrou-se às sombras ilusórias, é verdade, transitórias do mal, mas estava ali cativo, impertinente amigo do mal. E ela prossegue dizendo, então, que de 2 a 3 anos duraram aquelas polêmicas memoráveis entre Eurípides e o donatista, onde temas filosóficos entravam em foco. Então, olha para vocês verem o endurecimento desse coração, diante de um coração que já irradiava, expressava o amor e o bem com tamanha eloquência e com tamanha penetração. Esse espírito, 2 embates filosóficos, né, no terreno que ele mais gostaria de estar. Mas a gente vai perceber, Eurípides não buscava trazer esses encontros apenas para o embate filosófico, porque ele sabia que seria elaborar no campo do indivíduo, do irmão. Ele precisa, ou precisava trazê-lo para outro campo também, que o donatista certamente fazia de tudo por evitar, que é o campo do coração, que é o campo do sentimento. Então, Eurípides não só discutia, não só transmitia conhecimentos, não só argumentava, ele embalava tudo aquilo na força divina do amor. É o que ela segue dizendo, ó. De um lado, o espírito com a sua lógica ateísta. De outro, Eurípides, sob escudo de serena humildade, redarguia com argumentações racionais que o amor pontilhava de reverberações luminescentes. Então aqui está a chave. Ele ia para o campo do indivíduo, para o campo dos raciocínios, da razão, mas ele sabia que isso não bastava, porque muitas vezes a razão desses corações que estão empedernidos, ela é escrava da paixão. E por mais lúcidos sejam os argumentos, não serão capazes de convencê-los. Porque a razão está ensombrada. Então, no seu modo de ver, tudo que eles pensam tem muita lógica. Esses espíritos que se empederniram no mal, basta lembrar um diálogo, por exemplo, do benfeitor Gúbio com o Gregório no livro Libertação. Gregório se julgava muito racional, se julgava com a mais perfeita lógica, porque a razão escrava da paixão, do egoísmo, do orgulho, como Kardec e os Espíritos nos dizem, na questão 75A de O Livro dos Espíritos. Então, Eurípides, sabendo disso, denotando essa profunda compreensão humana, ele não se limitava a apenas às argumentações racionais. Ele pontilhava essas argumentações de reverberações luminescentes do amor. Então, ele embalava essas argumentações com essa vibração poderosíssima do amor, que é, então, capaz, a única capaz de romper, de fazer ruir essas muralhas da consciência ensombrada no mal, na ignorância, no endurecimento. Somente a força do amor, não a força da imposição, da violência, né, da tentativa de converter o outro, essa simplesmente fortalece ainda mais a muralha em que ele se prende, em que ele se esconde.
Por outro lado, a força do amor, ela vai bombardeando essa muralha. Ela vai aos poucos encontrando as brechas, ampliando as frestas, ao ponto que ela vem então a cair. Eu me recordo até de uma fala do benfeitor Emmanuel, que está no livro Justiça Divina, lá no capítulo 31, quando ele diz assim que no mundo moral não existe oposição que resista indefinidamente à força do exemplo. Então é nisso que Eurípides apostava, apóstolo que era e que é de Jesus. Ele embalava tudo aquilo em muito amor, porque sabia a única força capaz de ir rompendo essas muralhas. Se partimos para a violência, se descemos ao campo apenas dos argumentos com frieza, sem sensibilidade, sem compaixão, sem luz que expulse as trevas, a muralha do indivíduo se fortalece, ele ganha ainda mais ascendência nos seus argumentos, né, nas suas aparentes justificativas, e ele então não cede. Mas Eurípides, com paciência, ia pontilhando ali amor, lançando as sementinhas do amor. E aí ela prossegue dizendo, mais adiante um pouco, apegado ao mal, né, o donatista, distribuía perturbação, onde quer que se encontrasse. Promovia discórdias entre cônjuges, desmantelava relações cordiais, imprimia o espírito de malícia num trabalho de persistência e sabedoria, acabando com muitos centros espíritas. Então, o irmão chegou a acabar, por fim, a muitos centros espíritas, porque conseguiu encontrar ali brechas para semear a cisânia, a discórdia, a separatividade, e então rachar, digamos assim, os fundamentos, as bases de muitas casas espíritas, ou como ele diz aqui, ela diz também, né, de famílias, entre cônjuges, relações cordiais, enfim. Essas eram as confissões do donatista nos conciliábulos com Eurípides. A palavra de Eurípides, né, contudo, erguia-se sempre com a unção costumeira. O que é unção? Ungir, né? A unção que era dada, por exemplo, a um rei, quando ele ia assumir o cargo, ele era ungido, derramava-se sobre a sua cabeça ali um óleo, alguma coisa, para simbolizar o poder que ele recebia, então, no caso ali, conferido por Deus, para que ele bem utilizasse esse poder servindo ao povo. Então era para que ele não se esquecesse de que esse poder vinha do alto, mas não para os seus caprichos, os seus interesses, mas para utilizar de acordo com a lei divina, de acordo com a vontade divina, o que muitas vezes acabava não acontecendo. Mas a unção aí lembra-nos também de Jesus. Jesus é o ungido, o Cristo, né, que significa isso, o ungido, o Messias, aquele que foi escolhido, designado pelo Criador para cumprir a missão mais importante, né, que a humanidade terrestre já viu, né, para cumprir aí a tarefa do Evangelho. Então, Eurípides continuava com a sua unção costumeira, então ele continuava derramando sobre esse coração, que embora endurecido, na verdade estava ferido, porque o endurecimento é a expressão de uma ferida que não pôde ser trabalhada, que não pôde ser curada, né? Vai criando aquela casca, aquele endurecimento. Então Eurípides prosseguia ali como um bom samaritano, ungindo, né, com o vinho e o azeite as feridas desse irmão, as feridas emocionais, as brechas que ele queria esconder, que eram as suas feridas, Eurípides conseguia identificá-las com o seu olhar amoroso e lia seguindo, ungindo essas feridas, como lá na parábola do bom samaritano, buscando orientar o interlocutor nos princípios salvadores do bem. Então, Eurípides sabia que só o bem tem os princípios salvadores. Só o bem tem a força para desatar os grilhões da treva, da sombra, do ódio. Só o bem é suficientemente forte para nos conferir liberdade e, naturalmente, convidar, sugestionar outros corações a alcançá-la também. Esse esforço encontrava resistência orgulhosa do oponente. Então, encontrava resistência orgulhosa.
Embora tudo isso, ele sentia-se ali sob ataque, embora Eurípides não o estivesse atacando, mas ele sentia-se sob ataque, porque sabia estar agora diante de algo, de uma força que ele não poderia vencer. Ele sentia a sua fortaleza tremer nas bases, então fazia de tudo para torná-la ainda mais resistente, ainda mais ferrenha, né, ainda mais endurecido o seu coração. Mas ele já pressentia que novos horizontes se aproximavam. Ele já pressentia, por quê? Porque todo espírito traz consigo a força do bem em potencial. Todo espírito traz consigo o gene da divindade, nos dirá o benfeitor Emmanuel. E em fazendo isso, Eurípides, né, semeando o bem e o amor diante da agressividade, diante da revolta do outro, diante do orgulho do outro, Eurípides ia aos poucos assoprando aquelas brasas adormecidas naquele coração, resgatando aquele cerne mais profundo daquele ser que estava lá soterrado, sob a lama, né, dos equívocos, sob a lama das paixões. Ele ia buscando aquilo lá no mais fundo daquele coração. Como nos diz o apóstolo Paulo, na sua Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículos 20 e 21, quando ele fala assim: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. E ele então nos dirá que aquele que faz o bem ao que lhe faz o mal, ele está amontoando brasas sobre a cabeça do indivíduo. Olha que interessante essa definição de Paulo. Aquele que responde ao mal com o bem, ele está amontoando brasas na cabeça do indivíduo, porque ele vai tornando para aquele coração cada vez mais insuportável viver ou conviver com aquele mal. Porque ele vai assoprando as brasas do bem nele adormecidas, resgatando essa essência divina por ele esquecida voluntariamente, por ele negligenciada. O espírito que sopra o bem, que atua no bem, vai fazendo esse resgate. E por isso vai amontoando brasas. Vai ficando cada vez mais difícil para ele resistir, cada vez mais constrangedor para ele, diante do bem que o desarma, seguir atacando com o mal. Seguir resistindo na sua posição. Então, é aquela figura que a gente traçou. A consciência empedernida no mal é uma cidade sitiada. Quando o bem a alcança, ela é uma cidade sitiada. E ela faz de tudo para resistir, mas o bem a vai embalando, a vai envolvendo. Nós temos aí tantos exemplos, aqui o do Donatista é um deles, citávamos o caso de Públio Lentulus. Lívia, com aquela força arrebatadora do exemplo, foi minando a resistência de Públio Lentulus. Tassiano no Ave Cristo, que nutria um ódio profundo pelo Cristo, pelos cristãos, quando vê o seu pai, Quinto Varro, testemunhar com tantos sacrifícios, com tanta renúncia, o seu amor por ele, Tassiano, ele começa a perceber que as suas resistências começavam a cair, porque agora não era mais algo de fora para dentro só. O Cristo já alcançava o seu plano interior, e a luta agora se operava no terreno do coração. Uma luta intensa, porque o amor do Cristo, já nos dizia também o apóstolo Paulo, nos constrange. Ele nos constrange, ele não violenta ninguém. O amor ou o bem não é coercitivo, mas ele é convidativo, sugestivo e com uma força que não se pode medir. Então o Tassiano sentia o bem de Quinto Varro, o sacrifício de Quinto Varro, ir quebrando barreira por barreira que ele havia erguido contra a mensagem do amor, da Boa Nova, a mensagem da humildade, a mensagem do perdão. Então é isso que está acontecendo aqui. É uma cidade sitiada e que se desespera tanto mais quanto saiba que o que está lá fora a sitiá-la é verdadeiramente o bem. Quando ela está diante do bem, ela teme, porque ela sabe que está diante da força mais poderosa da vida. É isso que Paulo quer dizer com amontoar brasas. E é por isso que todos os espíritos que verdadeiramente despertam para o bem optam por esse caminho. Desistem dos caminhos da imposição, da violência, da coerção, porque sabem que só por dentro, né, pelo
convite irresistível do bem é que o coração haverá de ceder, né? Que a fortaleza haverá de ruir e o coração se abrir, então, novamente à luz da vida, que é o bem, que é o amor. Por isso, ela prossegue dizendo, né? Esse esforço encontrava a resistência orgulhosa do oponente. Todavia, as sementes nunca deixaram de ser lançadas pelo coração generoso de Eurípides, inspirado no exemplo de Jesus. Então, Eurípides aprendeu isso com quem? Com Jesus. Jesus nunca saiu em luta com o mal. Jesus acendeu a luz do bem. Quando foi convidado, né, a tomar das armas do mundo, ele chamou Pedro a embainhar a sua espada e tomou a cruz aos seus ombros. Porque se ele tivesse feito da cruz uma espada, a sua mensagem seria hoje morta e esquecida. Mas como ele fez da espada uma cruz, a sua mensagem é viva e inesquecível. Porque diante do ódio, respondeu ele com a força avassaladora do amor. Diante da agressão, a força avassaladora do perdão. Diante da sombra que o buscava envolver, acendeu ele a luz mais sublime que a humanidade já viu, no alto daquele monte, naquele dia escuro em Jerusalém. Eis a força de Jesus, eis a força do bem. Então, Eurípides aprendeu isso com Jesus. E nos compete aprender, naturalmente, também com ele, como atuar. Porque Emmanuel nos dirá, numa bonita página no livro Vinha de Luz, capítulo 89, Emmanuel vai nos dizer assim, que o mal, a fim de ceder terreno, ele compreende apenas a linguagem do verdadeiro bem. O orgulho, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. E sem espírito fraternal, é impossível quebrar o escuro estilete do egoísmo. Olha o que Emmanuel está nos dizendo. O mal, ele não entende senão essa linguagem, é a única que o pode convencer, por causa da força eloquente que ela transporta em si. Assim como o orgulho, somente diante da humildade, né, que vai minando a sua resistência, a sua oposição, somente diante da humildade ele vai cedendo aos seus propósitos inferiores. É o que se deu com Tassiano, é o que se deu com Publio Lentulus, é o que tem se dado conosco ao longo dos séculos, quando fomos resgatados por esses corações que têm sido os nossos benfeitores já há tanto tempo, mas para os quais apenas agora temos voltado o nosso coração efetivamente. Por isso ela diz que Eurípides seguia semeando, e um dia essas sementinhas começaram a germinar, resultando no grande momento da conversão desse ilustre adversário. Então, após 2 ou 3 anos de argumentações ali de parte a parte, aparece o donatista em uma determinada reunião lá, um determinado dia, e eles começam, então, mais uma vez o debate. Passadas 2 horas de trocas de ideias, de debate, Eurípides, então, conclama o donatista a fazer uma oração. Convida-o a fazer uma oração. E talvez pressentindo o perigo daquilo para ele, ele diz assim, não creio nessas fraquezas, incisivamente, não creio nisso. Eurípides retorna, meu amigo, temos necessidade de comungar com o Pai, através da prece. O Criador jamais deixa um pedido sem resposta. E ele então responde duro, não creio em Deus. Oraremos nós, responde Eurípides, os vossos irmãos, intercedendo junto da divina misericórdia em vosso benefício. Então Eurípides avança acendendo a luz da oração. Eurípides inicia uma súplica ao alto. As palavras expressam-lhe os sentimentos mais íntimos. São expressões tão sublimes que dificilmente serão reconstituídas. Então Eurípides coloca-lhe todo o seu coração, de discípulo, de tarefeiro, de coração, o seu coração a serviço do Divino Mestre. Os assistentes sentem-se transportados a regiões mais altas,
numa participação decisiva do instante decisivo. Me recordo, inclusive, de uma comparação que nós vamos ver no livro Vozes do Grande Além. O círculo de oração é uma mensagem do professor Laboriot, né, através da psicofonia do nosso querido Chico, quando ele compara uma reunião mediúnica onde os corações realmente vibram no bem, fazendo uma analogia com a física, ele vai comparar uma reunião mediúnica assim a um ciclotron, né, um acelerador de partículas, em que partículas são então aceleradas e bombardeiam ali um elemento para transfundir aquele elemento em outros. É assim que se dá, né, a decomposição lá do átomo em outras partículas e tudo mais. Ele vai dizer que processo semelhante se dá numa reunião mediúnica. Todos os assistentes formando ali um ciclotron, um círculo, né, comungando ideias, sentimentos, eles estão acelerando partículas do bem. Como não nos recordar do conceito que André Luiz vai apresentar no Mecanismos da Mediunidade, matéria mental, e ele fala lá do ciclotron. Nós estamos acelerando essas partículas positivas do bem, fazendo uma analogia lá com fótons, né? Mas, claro, uma analogia, e elas então são direcionadas, no caso, ao indivíduo, ao coração ali endurecido, que recebendo esse bombardeamento do bem e do amor, vai sentindo então aos poucos que ele vai se transmutando internamente. Sentimentos cristalizados, endurecidos vão se renovando, resistências de muitos séculos vão ruindo. É assim que Laboriot apresenta para nós uma reunião mediúnica, e aqui nós estamos vendo um estudo de caso prático, efetivo, disso se dando. Esse donatista, esse irmão nosso, com esse foco, e os corações ali daquela reunião, junto ao coração de Eurípides e ao coração da espiritualidade benfeitora, todos eles direcionando essa matéria mental luminosa, né, que então alcançava, bombardeava, no melhor sentido da expressão, aquela muralha de endurecimento que vinha então a ruir. Então os assistentes contribuindo, o donatista silencia, começa a orar baixinho, seguindo as palavras de Eurípides. A resistência cede. Lágrimas impetuosas jorram dos olhos do médium Mariano da Cunha. Então o senhor Mariano estava atuando como médium. Um momento de grandeza indescritível. Mestre, diz o donatista, fui vencido. Estou vencido pelo poder do amor que jorra de sua alma. Ele não resistiu. Lembrando Emmanuel, no mundo moral, não há oposição que resista indefinidamente à força do exemplo, à força arrebatadora do bem, do amor, que é a maior força da vida. Então ele já reconhece em Eurípides um mestre, um professor, nosso querido professor, e diz, fui vencido. Não consegui resistir à força do amor que jorra de sua alma. É como tentar conter um fluxo de um rio. Façamos uma comporta, uma barragem no rio, não abramos nenhuma comporta. Poderá ela resistir indefinidamente? Não. Porque esse volume será tal em determinado momento que vai levar consigo a barragem, as comportas e tudo mais, porque é a força da vida, a força que dá movimento, que dá sentido à criação, ao universo, é a do amor, conduzindo-nos a todos ao Pai. Permite-nos Ele que permaneçamos tanto tempo quanto queiramos distanciados disso. Mas cedo ou tarde o Espírito sente essa necessidade de amar de volta. Sente essa necessidade de comungar novamente com aquilo que é a seiva da vida. Porque distanciados da videira da vida, já nos dizia Jesus, somos simples varas secas, que tornadas ao solo como adubo, seremos então recolhidas novamente pela videira da vida. Por essa seiva, a única capaz de nos fazer frutificar, a seiva do amor, a seiva do bem. É o que acontecia com esse irmão. E ele prossegue, tenho penetrado em centros espíritas em toda parte. Tenho discutido com muitos presidentes cultos e nunca fui vencido.
Então ele já teve ou esteve várias vezes diante da inteligência, diante dos raciocínios elaborados, da cultura, da largueza de entendimento. Mas até então ele não havia estado diante de tamanha expressão de bem e de amor. Isso o desmantelou. Isso foi nas suas bases. Tirou o seu piso. Esfacelei muitos desses centros. Aqui penetrei, animado do mesmo intuito. Lutei para derrubar este e derrotá-lo, mestre. Mas fui anulado por sua bondade, por sua sabedoria e por seu amor. Porque, meus amigos, o que pode a sombra diante da luz? Se uma simples vela já afasta, já põe para correr tantas sombras, que não dizer de um coração erguido ao testemunho com Jesus. Por isso dirá ele, brilha a vossa luz diante dos homens. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, porque aquilo que subiu, aquilo que se elevou, a candeia que foi posta no candeeiro, a treva com ela nada pode, a não ser realçar a sua beleza, porque a sombra outra coisa não faz senão emoldurar a luz, senão dar a ela ainda mais beleza, ainda mais grandeza. Então isso aqui que o Donatista nos fala me faz recordar de uma passagem que está no livro Boa Nova, capítulo 7, intitulado justamente A Luta contra o Mal, quando Tadeu, o apóstolo, o discípulo, impressionado com os chamados espíritos impuros, os daimones, ele queria, digamos assim, encontrar um meio mais rápido de converter aquelas almas, de trazê-las para o bem. Se Jesus tinha assim tanto poder, por que ele não irradiava toda a sua luz e os convertia, os trazia a força para o reino dos céus, para o reino de Deus, para a causa do evangelho? E Jesus então o desmonta logo de início com uma pergunta: Tadeu, qual o seu principal objetivo? E ele responde: a edificação do reino de Deus em mim. E então Jesus retorna lhe perguntando: e por que você exige nos outros aquilo que nem você tem ainda a dar? Como a dizer também implicitamente para ele: Tadeu, nós só convidamos os outros a esse reino a partir do reino que pudemos construir em nós. Nós só convidamos os outros à luz, ao reino da luz, a partir da luz que pudemos irradiar de nós. Por isso, mais adiante, ele diz assim para Tadeu: só a luz do amor divino, Tadeu, é capaz de converter uma alma à verdade. Por acaso já viste algum contendor da terra convencer-se sinceramente tão só pela força das palavras do mundo? Ou seja, você já viu, Tadeu, alguém que está aí preso nas sombras do egoísmo, das paixões, ser convencido apenas por argumentos, pelas palavras do mundo? Não, só a luz divina do amor é capaz de fazê-lo, porque é o reino, o reino de Jesus, ainda nesse texto, nessa mensagem, é a edificação divina da luz, e a luz ilumina, dispensando os longos discursos. É o que o Paulo irá nos dizer no capítulo 4 de 1 Coríntios, versículo 20. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Não no poder humano, nas forças humanas, mas no poder que irradia, o poder avassalador do bem. Quanto mais baixo na criação, mais ainda se investe no bem da força, vai nos dizer Emmanuel, no livro Bênção de Paz, capítulo 18. Mas quanto mais alto na criação, mais se revela pura a força do bem. Então, mais baixo na criação, o bem da força. A força vista como a saída, como o caminho, a imposição, a violência, a coerção. Mas quanto mais alto sobe o espírito, mais ele busca ou revela a força do bem. Então, é a oposição, o bem da força, a força do bem. É essa que nós buscamos. É essa que Jesus falou para Tadeu. Só essa é capaz de convencer. Por quê? Porque ela não fica no plano dos raciocínios apenas, onde o indivíduo muitas vezes está ali cativo das suas paixões, de raciocínios já preconcebidos, das suas ilusões.
ela vai nas causas, nas raízes que está lá no coração. Por isso a importância de fazer anteceder a nossa palavra, fazer com que ela seja precedida sempre pelo exemplo, que abre caminhos. Porque então eu posso semear com mais proveito. E não é justamente o que estamos vendo agora no mundo? Em que o diálogo se tornou tão difícil, em que a argumentação, mesmo a mais racional, não adianta diante da negação, diante da paixão, diante da polarização. Pode-se recorrer aos argumentos da ciência, aos argumentos filosóficos, não se encontra solução, não se encontra diálogo possível. Por quê? Porque não estamos suficientemente acendendo a luz do bem. Investimos tanto em cultura e pouco no coração. Pouco em acender a luz do coração, a força arrebatadora do bem. Por isso, esses espíritos que verdadeiramente amam são os que de fato governam a vida, como nos diz André Luiz, porque são os que de fato conseguem congregar corações, tirá-los dos seus pontos de vista muito específicos, das suas paixões, das polarizações, para congregá-los em torno dos ideais mais nobres da vida, em torno da fraternidade, em torno do amor. Foi o que Emmanuel nos disse lá. O mal, para ceder terreno, só entende a linguagem do verdadeiro bem. Do verdadeiro bem. É o bem legítimo. Porque o bem verdadeiro é o bem para todos. É o bem comum. Não é o bem ainda muito exclusivista. É o melhor para as coletividades, é o melhor para o maior número de indivíduos. O orgulho, como diz Emmanuel, a fim de renunciar aos seus propósitos infelizes, não entende senão a humildade. Assim como para quebrar o escuro estilete do egoísmo apenas com espírito de fraternidade. Aí a gente entende a força de um Chico, né, que muitas vezes armava aqueles que o atacavam, que o feriam, e fazia deles grandes amigos. A força de Eurípides, que tornou aqui, como a gente vai ver, o Donatista um grande amigo seu. A força de Jesus, a força do Cristo, varando os séculos. Enquanto todos aqueles que investiram no bem da força, os tiranos, os ditadores, os conquistadores de todos os tempos passaram, aquele que expressou em tudo a força do bem segue como o grande rei, a realeza não terrestre, celestial de Jesus, de um outro plano, de uma outra realidade, que aos poucos vai se implantando na terra e nos corações, palmo a palmo. Então é isso que Jesus disse lá para Tadeu. Não adianta entrar em discussões, muitas vezes com palavras agressivas, com posturas, né, impositivas, coercitivas, sem abrir terreno com o bem, com humildade, com amor. Porque é aí então que se cria espaço para a sementeira mais propícia. Porque eu chamo o indivíduo, então, para o plano do sentimento, ele sai apenas ali do intelecto, muitas vezes cativo, das suas ilusões, e desce ao plano do sentimento, ele permite um novo fluxo aos seus raciocínios de luz, de clareza, de entendimento. É o que ele fez aqui. É o que a gente vê numa passagem muito interessante, que está no livro No Mundo Maior, muito similar a essa aqui, inclusive, quando André Luiz acompanha Calderaro no auxílio a um irmão que estava obsidiado. Eram dois corações vinculados no pretérito, eram inclusive amigos antes, um havia amparado o outro, era como que um pai para o outro, mas por um desentendimento por questões econômicas, um acabou assassinando o outro, e o assassinado se tornou, então, o obsessor daquele que permaneceu encarnado e que agora estava enfermo. Então eles vão, é aquele capítulo 3, 4, em que é apresentado o conceito da casa mental, Calderaro explica para ele e tudo mais, aplica os passes no indivíduo de modo que o seu espírito se desdobra. E então, no plano espiritual, ele se vê diante do seu algoz e eles começam ali uma disputa, né, uma agressividade mútua, e Calderaro, surpreendentemente, não intervém. O André Luiz pergunta, mas você não vai fazer nada? Não seria interessante aqui a gente esclarecê-los, né? Argumentar com eles e tudo mais? E o Calderaro responde assim para ele, não, André, porque o conhecimento ele só vai até aqui. Porque se o conhecimento auxilia por fora, André, somente o amor pode socorrer por dentro.
Com a nossa cultura, nós retificamos os efeitos, né, das sombras, do mal, quanto nos seja possível. Mas só o amor pode alcançar as causas profundas. Eis o segredo da força do bem. Ele não prende-se nos efeitos. Ele não fica ali debatendo-se, né, contra as sombras. Ele vai e acende a luz lá no cerne do problema, o coração do indivíduo. Ele vai e assopra as brasas do seu eu divino, da sua consciência ali adormecidas, e o chama então de volta a ser o que está destinado a ser. O chama muitas vezes sem palavras. E é então que chega a benfeitora Cipriana, capítulo 5, o poder do amor. E com a simples irradiação do seu espírito, com a sua amorosidade, ela já consegue derrubar as muralhas de um deles, e o outro também, embora resista um pouco mais, acaba cedendo, porque era tremenda a força daquele coração que sabia amá-los como filhos da alma. Assim como Eurípides aqui com o Donatista. Então, fui anulado por sua bondade, por sua sabedoria e por seu amor. Por quê? Que pode a sombra com a luz? Recordamos aqui da questão 932 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, por que no mundo, tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja dos bons? Por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos, e os bons são tímidos. Quando estes quiserem, preponderarão. Atentemos para a resposta. Eles não dizem por fraqueza do bem, eles dizem por fraqueza destes. Daqueles que deveriam ser o veículo do bem e que não têm dado ao bem tanto quanto deveriam dar. Não têm dado à sua candeia tanto combustível de entrega e de sacrifício quanto seria necessário. Aqueles que, já tendo recebido o convite do Evangelho para serem sal da terra, têm permanecido sal insípido. Então é por fraqueza, não do bem, porque a sombra nada pode com a luz, nem tampouco o mal com o bem. É por fraqueza daqueles que já são chamados ao bem pelo Evangelho, pela doutrina espírita, mas que ainda relutam, que ainda não se entregam, não aplicam tanto quanto seria interessante, conveniente e necessário ao bem. Porque para manter essa candeia acesa e ampliar o seu raio de ação, é preciso dar a ela mais lenha, mais combustível, porque o oxigênio não nos falta. É preciso duas coisas para acender a luz do Espírito. Fazendo uma analogia com a vela, o oxigênio e o combustível. O oxigênio são as bênçãos divinas, as oportunidades, o tempo, os recursos que nunca nos faltam. Agora, o combustível é o que nós damos a essa divina mistura para que a luz se faça. É mais paciência, é mais entrega, é menos exigência, é mais perdão, é mais amor, é mais humildade, para que então, ampliando-se a luz, fujam as sombras espavoridas por não resistirem a essa presença. Eurípides aproveita, vai concluindo ela aqui, o grande momento psicológico e induz o irmão à prática do bem dali por diante. Então, não apenas ele abre campo, né, ele consegue vencer aquela muralha de sombras, mas estimula-o agora a investir no edifício do bem. Não apenas não fazer o mal, não apenas deixar de praticar o mal, mas encaminhar-se agora para a prática do bem. Não é o que também vemos no Livro dos Espíritos? Não basta não fazer o mal. É preciso avançar na prática do bem, porque em não acendendo a lâmpada, a chama do bem, eis que a sombra ganha terreno. E num momento como este, em que as sombras envolvem a tantos corações, das paixões, do materialismo, do hedonismo, dos interesses mesquinhos, e etc, etc, como nunca, amigos, o chamado de Jesus é aos cristãos, aos discípulos seus: brilha vossa luz. Sejais o sal da terra, não o insípido que para nada presta senão para ser pisoteado, mas aquele que dá sabor, aquele que tempera a vida. E o bem é o que é capaz de fazer.
O donatista redague. Então, Eurípides o convida a fazer o bem dali por diante, e o donatista responde: Mestre, por agora não posso, porque ainda sou mau. Preciso meditar sobre tudo isso. Mas antes que eu possa ser bom, quando o Senhor precisar de mim, pode chamar. Então ele talvez não percebesse, mas aqui já tem a sementinha do bem desabrochando. Quando precisares de mim, professor, mestre, pode chamar. Então ele não percebia, mas o bem já começava efetivamente a conquistar a sua alma, o seu coração. Desejo ser-lhe útil e demonstrar palidamente a minha gratidão por seu interesse pelo meu esclarecimento espiritual. Ser-lhe-ei sempre reconhecido. Porque é aquilo, amigos, uma semente de bem lançada na vida é fruto para toda a eternidade. O bem praticado em algum lugar será dali por diante o nosso advogado em toda parte. Serão corações que agradecidos nos ampararão. Serão mãos que um dia amparamos, que depois se nos estenderão. Serão forças, serão espíritos que nos darão as mãos para que juntos possamos laborar na construção de um novo e mais luminoso porvir. Então, ser-lhe-ei sempre reconhecido, fui vencido e sou o seu amigo. Eis a vitória do bem sobre a sombra. Eis a força arrebatadora do bem, capaz de pôr por terra todas as muralhas da ignorância, da incompreensão, das paixões humanas, estabelecendo palmo a palmo, tijolinho a tijolinho, edifício por edifício, o reinado que todos nós tanto ansiamos, em que Jesus, enfim, nos corações se fará vivo, estendendo para o mundo, para todos, a força libertadora do amor e do bem. Que saibamos, cada um de nós, acender essa chama, dar a ela o melhor de nós, o combustível diário do sacrifício, da entrega e da renúncia, porque no momento em que as sombras nos envolvem, mais importante se faz, como nunca, erguer bem alto essa candeia de um coração e de uma consciência que já quer seguir com Jesus. Estabelecer a nossa cidade lá, edificada sobre um monte, para que venha a ser a luz a irradiar-se para os vales daqueles que não têm encontrado um rumo por onde percorrer em meio às suas lutas e às suas dificuldades. Que esses exemplos, que a todos nos tocam, porque é quase que impossível permanecermos impassíveis diante de bem ou do bem de espíritos e corações como esse, que esses corações e esses exemplos sejam para nós um estímulo extra, para que rompamos com todas as algemas, com todas as muralhas que ainda existem em nós, para a livre expressão da força arrebatadora do bem e do amor. Jesus em nós, por nós e para todos nós, a construir o reinado do bem para toda a terra. Muita luz e muita paz para todos, que Jesus nos abençoe e nos inspire sempre.